Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de literatura. E hoje o nosso tema envolve a terceira geração modernista, a geração de 45. Basicamente, quando a gente fala sobre essa geração, existem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração, né? Alguns professores dizem que essa terceira geração modernista ela começa em 45 e se encerra em 1960. Outros já consideram que ela vai até 1980. E alguns outros, mais radicais, acreditam que estamos vivendo ainda a terceira geração modernista. Então, por uma questão didática, a gente vai considerar que ela se inicia em 45 e vai até 1980. Eu acho que assim fica mais fácil e mais didático da gente compreender a importância e a complexidade, a dimensão, as particularidades dessa geração tão importante para o nosso estudo de literatura. Então, após a fase heróica, né, a primeira geração modernista de 22, depois a poesia moderna e os romances de 30, aqueles romances bem sociais, né, da segunda fase modernista. Agora o nosso estudo ele já se dedica a uma perspectiva, de um certo modo, entre aspas, mais conservadora, né? Eu acho que os autores de 45, eles deixam de lado, de certo modo, aquelas experimentações das duas primeiras gerações para perceber uma literatura, de repente, mais panfletária, mais como se fosse uma ferramenta, de repente, de descoberta do próprio ser humano e das questões universais, né? A gente vai perceber isso em alguns autores. É claro que a gente não dá para abordar todos eles. Eu selecionei alguns para a gente tratar nessa aula e os demais, no próximo momento, a gente discute também. Então, assim, principais características de repente, né? Vamos analisar o seguinte, que essa literatura ela vai ser concebida como um instrumento, então ela é profundamente crítica, almeja denunciar grande parte das mazelas sociais desse período. A gente percebe que a gente chama de regionalismo universal, né? Diferentemente, por exemplo, da segunda fase modernista, que os autores se dedicam a uma região específica, por exemplo, o Nordeste, ou de repente, por exemplo, alguma região de São Paulo, ou do Sul. Aqui a gente percebe que nossos autores, ao abordar, por exemplo, Minas Gerais, como faz o Guimarães Rosa, ele trata, na verdade, do ser humano, né? Circunscrito nesse lugar, mas de modo universal e bem pleno. Então as problemáticas sociais estão na temática da geração modernista de 45. Há uma busca de verossimilhança, então os textos almejam também essa percepção do real, como o real realmente se sucede. Alguns autores apresentaram uma tendência, de certo modo, intimista. A gente percebe isso principalmente com a Clarice Lispector, não apenas ela, mas ela faz isso com maestria. Há uma espécie de sondagem psicológica, né? E uma oposição, né, àquela liberdade formal de 22. Aqui os nossos autores, como o João Cabral de Melo Neto, ele tem até uma certa influência parnasiana. Os textos são com métrica, com ritmo, bem bem metrificados, né? Aquela formalidade clássica parece que retorna, de certo modo, né? E em alguns autores, a gente vai perceber um certo realismo fantástico, como acontece com a Lígia Fagundes Telles, com o livro Antes do Baile Verde, e com Guimarães Rosa. Ele é um contista sem igual e a principal obra dele, né, tem algo de fantástico, mas ao mesmo tempo universal. A gente vai falar sobre isso. É interessante a gente observar que há um contexto histórico por detrás disso, né? Então, já acabou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, os nazistas estão sendo julgados naquele tribunal de Nuremberg.
Na China, desponta o Mao Tse-tung com a República Democrática Chinesa, né? E o fim da Revolução Cubana com Che e Fidel. No Brasil, o fim da ditadura Vargas, a legalidade dos partidos políticos também, e o fim da ditadura militar, né? Então faz com que os nossos textos, os nossos autores agora tenham uma outra pretensão, né? Que não seja exatamente discutir questões envolvidas com guerra ou coisa do tipo, né? Esses autores eles se voltam para a alma, né? Para a perspectiva mais humana e intimista possível. O nosso primeiro autor de destaque, eu queria chamar a atenção de vocês para o João Cabral de Melo Neto, que é considerado um engenheiro das palavras, é o que eu disse para vocês que tem a influência, de certo modo, parnasiana, né? O texto ele tem uma formalidade poética bem marcada, né? E a métrica ela acontece de modo muito rígido, né? Como se o autor estivesse burilando as palavras de uma maneira muito especial. Ele dá destaque, de certo modo, ao Nordeste, Pernambuco, né, Recife, e a gente percebe que o texto ele supervaloriza a questão racional, né? Ali é uma matemática das palavras, uma engenhosidade em relação à linguagem, né, constituída na sua obra. A metalinguagem, por exemplo, aparece também, se fazer literário. A obra mais importante é Morte e Vida Severina. Eu acho que esse título ele é inclusive muito interessante, né? Porque não é Vida e Morte Severina, mas Morte e Vida Severina, né? Que é uma família, né, saindo do interior, indo até o litoral, e durante esse caminho perambulando, né, eles só percebem morte, só tristeza. E essa maneira como ele expõe essa situação, né, do retirante é muito impactante. E ele faz isso de modo poético, né, em formato de poesia, mas uma poesia que relembra, né, aquela formalidade clássica toda. O nosso segundo autor importante é o Ferreira Goulart, que é um autor que esteve envolvido na ditadura militar, inclusive foi preso, exilado, profundamente engajado socialmente. Ele fez parte de uma coleção de livros da UNE, a União dos Estudantes, que tem esse objetivo panfletário, crítico e de denúncia também. Entre os principais temas, né, desse autor, tem a questão da infância, da história, do tempo, das experiências, da questão da consciência e da morte, né? O principal livro do Ferreira Goulart seria Poema Sujo, que, de certo modo, é até pesado, ele é crítico. Tem um erotismo também marcado em alguns textos, em algumas passagens. Tinha comentado com vocês sobre a prosa urbana e intimista da Lígia Fagundes Telles. E o livro mais importante dela é O Antes do Baile Verde, que é um livro de contos. Só que ela faz uma coisa muito interessante nesse livro de contos. Porque os contos, eles se iniciam e não exatamente se encerram. E cada um à sua maneira, não há uma temática específica. Mas são muito profundos. Ela analisa a questão do relacionamento humano, a questão da morte, das mazelas da alma humana, a traição, a cobiça, a promiscuidade, né? Então isso aparece a questão da relação do poder, do feminino, né? São contos, né? Inúmeros contos. E é uma autora importante para o nosso estudo também. Um outro autor é o Guimarães Rosa, que está, né, listado entre os autores mais importantes do século XX. Né? Alguns estudiosos da literatura o consideram o autor mais importante do século XX. E
é conhecido como engenheiro, bruxo ou mago da língua e da literatura, porque ele teve a capacidade de inventar nos seus textos inúmeros termos, né? A questão do neologismo está muito marcante, né? Muito presente nas obras do Guimarães Rosa. Ele era um médico e ele tinha por hábito sempre anotar, né, palavras, textos, crendices populares. Isso aparece nas obras, nos textos que ele escreve. Então, é um autor muito importante, que tem uma engenhosidade às vezes difícil de ser compreendida de imediato, pela riqueza do vocabulário e da maneira como ele organiza, né, os textos. E a questão do universal, né, do regional, tá presente principalmente no livro Grande Sertão Veredas, que está contextualizado no interior de Minas, mas ali a grande discussão é em relação à questão do bem e do mal, da existência humana. Além desse livro tem Sagarana também. E por fim, né, a nossa última autora dessa nossa aula seria Clarice Lispector, né, que tem uma prosa profundamente intimista. A questão do monólogo interior está sempre presente nas obras da Clarice, né? Os personagens se questionando e aí de repente surge uma espécie de epifania, uma descoberta da própria existência e por meio de um fluxo de memória, né? Um fluxo de ideias, esses personagens vão concebendo, né, inúmeras questões existencialistas. O universo feminino está presente também muito na obra da Clarice. E a questão da solidão, da procura da identidade, dos conflitos, né? E três obras que eu acho fundamentais em relação a Clarice Lispector seria Laços de Família, o livro de contos, A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela, né? Para esse é o nosso primeiro contato com a terceira geração, eu destaquei esses autores. Numa próxima aula a gente aprofunda ainda um pouco mais. Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo. Valeu!